Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Tá? Eu sou o professor Robinson, professor da disciplina de Psicologia da Educação, e hoje a gente vai começar a abordar os assuntos da disciplina, certo? Hoje a gente vai abordar a unidade 1, o texto 1, que é o capítulo sobre Psicologia do Desenvolvimento. Esse material já foi lançado no SIGA, então eu peço que vocês acessem o sistema e confiram os materiais que foram lançados. Não foi só esse, né? Eu já lancei os PDFs sobre a unidade 1, sobre a unidade 2 e também sobre a unidade 3. São os cadernos da disciplina. Alguns textos que, porventura, eu adicione, eu também vou lançar no sistema. Então é importante que vocês estejam sempre de olho para conferir o que é que foi lançado, também as informações que eu possa lançar por lá também, avisos, né? E os fóruns de discussão. Esses fóruns vão ser mais uma das ferramentas que a gente vai utilizar na disciplina para a gente contemplar o conteúdo. Então, fiquem de olho no sistema para conferir esses materiais e também informações. Para a aula de hoje, eu vou apresentar um slide. Esse slide vai ser lançado no sistema também. Então, nesse momento, eu acredito que o slide já esteja lá disponível. Portanto, vocês baixem esse material para irem também acompanhando a aula, ok? Acredito que o slide esteja aparecendo para vocês. Então, vamos começar. Aqui eu lanço algumas perguntas que no senso comum a gente acaba fazendo, né? Mas aqui o nosso interesse é no conteúdo e material científico, né? Então a gente vai fazer essa relação daqui a pouquinho. Mas a princípio, nós fazemos muitas perguntas no dia a dia que são perguntas que necessárias para que a vida faça sentido, para que a gente, enfim, resolva nossos problemas e toque a vida para frente. Uma mãe ou um pai que esteja cuidando de um bebê pequeno pode se perguntar por que os bebês choram tanto. É uma pergunta que se faz no dia a dia. Outra pergunta que a gente encontra no nosso cotidiano é: por que algumas crianças não gostam de compartilhar brinquedos? Acredito que vocês já tenham visto alguma criança que ali não conseguia dividir, por exemplo, um brinquedo com o irmão ou com um colega na escola, né? Fica com essa dificuldade, talvez até chore para que não divida aquele brinquedo com outra pessoa. Outra pergunta que se faz no dia a dia é: os adolescentes são sempre rebeldes? Por que os adolescentes confrontam tanto as ordens dos pais ou as regras da escola? Por que isso acontece? E eles são sempre assim? É uma regra dessa fase? Outra pergunta também que se faz no nosso cotidiano é: como que os jovens adultos tomam decisões? A gente está falando, por exemplo, de um jovem adulto de 18 anos, que, por exemplo, pode decidir, vai continuar os estudos. Se ele decidir assim, ele vai entrar numa faculdade ou ele vai fazer um curso técnico. Entre essas duas decisões, ele vai se perguntar: tá, mas qual curso ele vai fazer? Como é que ele decide isso? Se ele decidir por trabalhar, ele vai procurar um emprego na cidade dele ou ele acha interessante buscar um emprego em outro local? Como é que ele decide isso? E a última das perguntas para esse slide, claro, é se existe desenvolvimento na velhice. A velhice, que no senso comum é entendida por muitas pessoas como uma fase em que o corpo, em que a mente da pessoa está passando por um processo de desgaste, digamos assim. Existe desenvolvimento ainda na velhice? Os idosos se desenvolvem? Para quem assistiu à apresentação da disciplina, já pode ter algumas pistas da resposta para essa pergunta. Então,
quem conferiu o material já lançado, né, sobre como que a gente vai lidar com a disciplina nesse semestre, já pode ter até uma resposta para essa pergunta, mas nós vamos passar esse slide para continuar no próximo, falar um pouquinho sobre o que é a psicologia do desenvolvimento humano, tá? Então, adiante, vamos lá. A compreensão do desenvolvimento humano torna possível responder essas perguntas. Então, com conhecimento do desenvolvimento humano, não só da psicologia do desenvolvimento, a gente tem respostas mais fortes, mais consistentes para entender e para lidar com essas dúvidas. Tá? Então, para a compreensão do desenvolvimento humano como um todo, nós precisamos estar atentos a determinados aspectos. Quais são? Aspectos biológicos, aspectos físicos, aspectos sociais e aspectos culturais que, quando somados, resultam em seres humanos, no entendimento de seres humanos, que têm diferentes modos de pensar, de sentir e de estar no mundo. O que é que isso significa, afinal? Para compreender determinada pessoa, ou para compreender determinado grupo de pessoas da mesma idade, por exemplo, é importante que a gente se atente a esses 4 aspectos principais. Aspectos biológicos, por exemplo, qual idade daquela pessoa, daquele ser humano que a gente precisa compreender? É uma criança de 2? É uma criança de 6? Ou de 10 anos? Aquele adolescente rebelde ali que está lá na escola, confrontando o professor, confrontando o diretor. Qual a idade daquele adolescente? Ele está ali com seus 12 anos, com seus 15 anos. Que idade esse marcador biológico, que é a idade, né? Qual a idade dessa pessoa ou desse grupo? Aspectos físicos. Como que está acontecendo o crescimento dessa criança de 2 anos? É uma criança que já engatinha? É uma criança que já consegue andar? Como é que está acontecendo esses aspectos físicos para ela? Aspectos sociais. É uma criança, vamos focar na criança de 2 anos. É uma criança sociável, que ela consegue criar laços com as pessoas próximas a ela, com a família, com a professora na escola, com os colegas. E quais são os aspectos culturais? A sociedade em que essa criança de 2 anos está inserida é uma sociedade que valoriza, por exemplo, a educação dela, que valoriza a convivência familiar, que valoriza o lazer também, entende o lazer como importante para a criança se desenvolver. Afinal de contas, a criança precisa do brincar para que ela cresça, para que ela amadureça, para que ela se desenvolva. Uma criança sem brincar é uma criança que vai ter determinados problemas, dificuldades no seu crescimento. Afinal de contas, a criança que brinca é uma criança que aprende. Então, brincar para a criança está envolvido no aprender. Certo? Então, assim, compreender determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas envolve levar em consideração esses 4 aspectos. E a gente finaliza esse slide falando que seres humanos nunca param de se desenvolver. Se seres humanos nunca param de se desenvolver, então o ser humano na velhice continua o seu desenvolvimento. Claro, é um desenvolvimento da sua forma, com o que é possível para que ele consiga, com o corpo que ele tem, com a cognição que ele tem, com as relações sociais e culturais que ele tem. Não é porque esse idoso possa ter dificuldades no seu dia a dia, na convivência, ou
o próprio corpo, que pode ir enfraquecendo, que é uma pessoa que não vai ter mais possibilidades de se desenvolver. Esse é o mito, né, de que os idosos não conseguem aprender, que os idosos não conseguem conviver. Esse é um mito que a gente precisa derrubar. Eles têm as possibilidades do jeito deles, da forma deles, certo? Então, o idoso pode aprender, por exemplo, a ler, a escrever. A nossa realidade brasileira, o nosso contexto, nos mostra muitas pessoas que não tiveram a possibilidade ou a oportunidade de frequentar a escola quando ele estava em idade apropriada, como, por exemplo, na infância. Muitas pessoas, isso a nossa história demonstra há muito tempo, que muitas pessoas não tiveram a oportunidade, por exemplo, de ir frequentar a escola. Tiveram que, por exemplo, ir atrás de um trabalho. Não, a gente está falando de exploração de trabalho infantil, né? E que tiveram que a vida inteira se dedicar a isso porque era a forma que eles tinham para sobreviver. E na idade adulta ou na velhice foi que finalmente conseguiram a oportunidade de frequentar a escola e passarem a ter a oportunidade de uma educação mais formal, uma educação mais apropriada, para aprenderem o básico, que é o ler e escrever. Então, compreender que essas pessoas têm potencialidades, desde que as oportunidades sejam oferecidas a elas. No slide seguinte, a gente já fala o seguinte, que a psicologia do desenvolvimento estuda o desenvolvimento do ser humano desde o nascimento até a idade adulta. Essa imagem, né, que consta no slide, é uma representação desse ciclo de vida. Né? A gente vê um bebê pequeno que vai crescendo até chegar à velhice. Então, a psicologia do desenvolvimento lança um olhar para o ser humano em todas essas fases, certo? Além disso, ela busca responder como, ou seja, o modo, a forma e também o porquê, os motivos, as razões pelas quais o indivíduo se comporta de determinada forma, em determinada situação, em um momento da sua vida. A mesma pessoa pode, na infância, ter um comportamento mais extrovertido, na adolescência, passar a ter um comportamento mais introvertido. A gente já vê o oposto, né? Criança extrovertida, mais sociável, mais aberta, digamos assim, com o adolescente que se tornou mais introvertido, mais tímido. E um adulto que, com o seu desenvolvimento, passa novamente a ser uma pessoa extrovertida, né, sociável, que conversa com as outras pessoas de uma forma fácil. Então, como compreender o comportamento, por exemplo, desse ser humano ao longo da vida dele e também por quais motivos isso aconteceu? Foram características mais voltadas para a genética, para a hereditariedade, ou foi uma sociabilidade mesmo, o contexto que influenciou aquela pessoa a mudar? Essas são dúvidas que a psicologia do desenvolvimento busca responder, compreendendo todos aqueles aspectos que a gente comentou no slide passado. E a gente finaliza com essa citação dizendo que a psicologia do desenvolvimento leva em consideração o desenvolvimento mental e o crescimento orgânico. Aqui eu chamo a atenção para que a gente entenda que, por mais que a psicologia se dedique a aspectos mentais, neurológicos, né, cerebrais, do comportamento do ser humano, isso não significa que ela vai ficar restrita a ela. Já pensou se, por exemplo, eu fosse tentar compreender esse adolescente que ficou introvertido, somente com base na psicologia, sem ir atrás de, por exemplo, entender como é que está acontecendo esse crescimento orgânico dele? Esse adolescente pode estar introvertido, mas essa característica dele se deve somente a aspectos psicológicos?
Se eu for levar em consideração isso, o meu entendimento sobre esse adolescente, ele vai ficar deixando a desejar. Porque esse adolescente, ele existe para além de aspectos psicológicos. Eu posso me perguntar, por exemplo, esse adolescente está passando por algum problema hormonal? Esse adolescente, ele está passando por alguma dificuldade, por algum problema biológico, alguma doença que esteja relacionada a essa introversão dele? Então, assim, para ter um entendimento amplo, mais completo e profundo daquela pessoa, eu preciso entender as dimensões dela. Da mesma forma que um profissional mais ligado a um crescimento orgânico, digamos, um médico, por exemplo, de forma, um exemplo de uma forma mais geral, tá, pessoal? O médico que vai atender aquele adolescente que está passando por um problema orgânico, mas que tem uma consequência psicológica. Esse médico que atende esse adolescente vai precisar levar em consideração aspectos mentais também, tá? Então, é compreender o ser humano em todas as suas dimensões em conjunto. Claro, a psicologia tem a sua dedicação para aspectos mentais, comportamentais, emocionais, porque ela precisa focar em algo. Cada ciência foca em determinado aspecto, né? Mas desse foco não precisa desconsiderar, não precisa deixar de lado os demais. Tá? Então a ideia principal é essa. A partir daqui, a gente pode se perguntar: essa criança que é extrovertida se tornou um adolescente introvertido, mais à frente se tornou um adulto tão extrovertido quanto era na infância. A gente se pergunta, afinal de contas, o que é que mudou naquela pessoa e o que é que permaneceu para ela? A gente pode responder da seguinte forma: o que é que permanece? A construção contínua das estruturas mentais. Desde criança, da nossa menor idade, ali do bebê pequeno, do bebê de colo, até aquele idoso, né? A gente continua construindo estruturas mentais. Aí vocês me perguntam, o que são essas estruturas mentais? Elas são formas de organização da atividade mental que vão se aperfeiçoando e vão se solidificando até que todas elas, quando desenvolvidas, vão caracterizar o equilíbrio superior em relação à nossa inteligência, em relação à nossa vida afetiva e em relação às relações sociais. Parar aqui um pouquinho o compartilhamento. Então, assim, pessoal, enquanto nós estamos vivos, nós estamos nos desenvolvendo. E enquanto nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos construindo essas estruturas mentais. Então, quando criança, nós temos as nossas formas de enxergar a vida, de entender as outras pessoas, de entender a si mesmo. Com o passar do tempo, né, a criança entende de uma forma, digamos, mais simples, mais objetiva, é possível a gente dizer isso também, por conta da própria fase em que ela está. A criança ela tem formas de compreender a vida. A criança pequena já vai dando as suas respostas para aquelas perguntas que ela se faz. Mas são respostas simples. Com o passar da vida, ela vai complexificando o seu raciocínio. As respostas que ela dava quando tinha 2 anos vão ser diferentes das respostas que ela dá quando ela tem 6 anos. Porque o organismo dela vai ficando mais complexo. Os aspectos biológicos dela vão se aperfeiçoando, ela vai crescendo. O raciocínio dela se torna mais complexo. Então, se eu perguntar, por exemplo, para uma criança de 2 anos o que é a chuva, ela pode dar uma resposta, né? Aquela dúvida provoca nela a necessidade de dar uma resposta,
que vai ser uma resposta mais simples do que a resposta que ela vai dar quando ela tiver 8 anos de idade. E eu fizer a mesma pergunta. Fulana, o que é a chuva? Aos 2 anos ela dá uma resposta mais simples, aos 8 anos a resposta pode ser mais complexa. Aos 15 anos, a resposta do adolescente, que já passou pelas disciplinas de ciência na escola, por exemplo, essa resposta do adolescente vai ser mais complexa. Ele vai se apoiar, por exemplo, no conhecimento que ele teve sobre clima, sobre como acontece, por exemplo, a formação das nuvens, né? Como é que essa chuva se forma. Então ele vai ter mais conteúdos para raciocinar e elaborar uma resposta mais apropriada. Então as estruturas mentais, elas continuam se desenvolvendo e se aperfeiçoando, se tornando mais complexas. E isso é o que permanece no nosso desenvolvimento. Tá? A gente vai aperfeiçoando e solidificando essas estruturas até alcançar um equilíbrio superior em relação à inteligência, à vida afetiva e às relações sociais. Um adulto, depois de passar por todas essas fases, como se diz, é interessante, né? Se espera que esse adulto consiga manter um equilíbrio entre essas dimensões da vida. Por exemplo, pode ser um adulto que na sua inteligência consiga avaliar, vamos puxar o exemplo do adulto na decisão sobre o ensino superior. É um adulto que, com a sua inteligência desenvolvida, consegue avaliar as alternativas que a vida ofereceu a ele, tá? E ele consegue diferenciar, entender, não, eu acho que esse curso aqui é o mais interessante para mim, nesse momento, por causa disso, por causa daquilo. E nesse mesmo momento, ele consegue equilibrar a sua inteligência de decidir qual curso superior ele vai fazer, consegue equilibrar isso com a vida afetiva, quais são os sentimentos, quais são as relações que ele estabelece com a sua família, ou com algum companheiro ou companheira amoroso, ou com seus amigos. Ele vai conseguindo equilibrar a vida, digamos assim, a inteligência dele com esses aspectos emocionais e com as relações sociais de modo geral, com as pessoas que ele não tem tanta proximidade, mas que ele precisa conviver. Por exemplo, no trabalho, né? Ou, por exemplo, na vizinhança. Tá? Então, as estruturas mentais são aperfeiçoadas, vão se solidificando, de modo que o adulto consegue manter um equilíbrio superior em relação à sua inteligência, à vida afetiva e às relações sociais. Daí, essas estruturas permanecem no sentido de que a gente vai solidificando, aperfeiçoando, mas as nossas características, elas mudam. Criança, adolescente, adulto e idoso se comportam de formas diferentes. Mas o que a gente pode considerar como permanente? A gente considera a motivação. Ela é uma estrutura mental e que ela permanece durante toda a nossa vida. Essa motivação, ela incentiva a ação, né? Ela nos motiva, ela nos movimenta, seja para necessidades fisiológicas. O nosso corpo, ele tem determinados movimentos, determinadas necessidades que estão para além do nosso querer. Por exemplo, as necessidades fisiológicas. A gente está falando da sede, a gente está falando da fome, a gente está falando do sono, que são necessidades que independem da nossa vontade. Você pode até deixar para depois você beber água, por exemplo. Bateu a fome, mas você está trabalhando, não deu tempo de você sair e fazer um lanche. Você pode deixar para depois. Mas o nosso corpo continua nos mandando sinal, olha, você precisa se alimentar. Independente do seu querer. Acontece com a necessidade de ir ao banheiro, por exemplo, e por aí vai, né? A nossa motivação tem essa relação com necessidades fisiológicas,
mas também tem com necessidades afetivas ou intelectuais. A nossa motivação, ela nos movimenta para além dessas necessidades quase que automáticas do nosso corpo. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós temos essa necessidade de nos relacionar com as outras pessoas, de estabelecer contato. Porque é no contato que eu me faço enquanto ser humano. É no contato com as outras pessoas que eu aprendo como eu devo me comportar. É no contato com os outros seres humanos que eu aprendo uma língua, eu aprendo as palavras, como que eu falo. Nós falamos a língua portuguesa. Nós aprendemos ela, as formalidades da língua na disciplina de português, mas nós aprendemos também fora da escola, quando nós conversamos com outras pessoas. E é com base na língua portuguesa que a gente dá nome às coisas. Vocês estão provavelmente de frente a um computador, ou a um celular, ou a um tablet, que foi na convivência na língua portuguesa, compartilhada por todos, que a gente nomeia. Esse aparelhinho se chama celular, aquele outro aparelho é um notebook, e por aí vai. Né? Então, assim, nós temos essa necessidade de nos relacionar com as outras pessoas, porque é nessa relação que nós nos constituímos como seres humanos. Essas estruturas mentais garantem a continuidade do desenvolvimento. Enquanto há vida, por exemplo, há desenvolvimento, enquanto há desenvolvimento, há aperfeiçoamento das estruturas mentais. Cada faixa etária tem a sua forma de perceber, de compreender e de se comportar. Isso, no cotidiano, no senso comum, inclusive, é algo que fica claro. As crianças se comportam de determinada forma, os adolescentes de outra, os adultos e os idosos também de outra forma. Então, conhecer as características comuns, o que é comum para as pessoas daquela idade, permite a gente conhecer também as individualidades. Porque existe um grupo que compartilha a mesma idade, mas dentro desse grupo há diferenças de uma pessoa para outra. Tá? A gente também fica apto a observar e interpretar os comportamentos de uma forma mais apropriada. E com base nessa informação, eu acho interessante trazer até essa imagem que está no slide de vocês, de uma sala de aula. Digamos que essa sala de aula tem adolescentes e todos tenham a idade de 15 anos. Nós podemos compreender esse grupo com base nas características que eles compartilham. Adolescentes de 15 anos, na mesma sala de aula, frequentando a mesma turma por um ano inteiro, né? Então eles têm características que eles compartilham. Por exemplo, digamos que essa turma seja do turno da tarde, e todos os professores, toda a escola entende que aquela turma é uma turma participativa, é uma turma que tem interesse na aula, tem curiosidade, levanta a mão e faz perguntas ao professor. Essa é uma característica compartilhada por todos, pela turma. A turma da tarde, ela é assim. Mas, se a gente perceber e prestar bem atenção, dentro dessa turma, pode ter alguns alunos que não compartilham dessa característica. Alguns alunos podem ser mais introvertidos, são mais quietos, mais observadores, não gostam de participar tanto. Né? Então a gente está falando de um indivíduo, ou dois, ou até mais, dentro de um grupo que diferem, tem as suas diferenças. Então quando a gente está atento a esses detalhes, a gente tem a possibilidade de compreender o desenvolvimento deles de uma forma mais específica, mais apropriada. Então, existe o grupo e existe o indivíduo. Além disso, dentro desse contexto de sala de aula, né, planejar o que ensinar e como ensinar implica saber quem é o educando. Então, essa professora ali da imagem, quando ela trabalha no sentido de elaborar os conteúdos, né, levantar os conteúdos que ela vai
levar em sala de aula, como que ela vai apresentar, como ela vai ministrar a aula dela. Isso tudo envolve conhecer quem são aquelas pessoas. Ela pode levar em consideração aquela característica da turma participativa, da turma curiosa, né? Mas para que ela consiga fazer um planejamento de ensino e desenvolver as atividades dela, ela precisa entender também quem são aqueles alunos introvertidos. O que é que pode ajudar ela no dia a dia, no trabalho dela, a envolver essas pessoas no processo? Porque isso também é importante, né? Então, assim, uma das frases que, inclusive, eu sublinhei por causa disso, que eu considero extremamente importante para vocês, principalmente por estarem nessa licenciatura em História, é essa, né, de planejar o que ensinar. E como ensinar implica, torna necessário saber quem é o educando. Nesse entendimento do desenvolvimento humano, é importante a gente entender alguns fatores que influenciam. O primeiro deles é a hereditariedade. Aqui a gente está falando na carga genética, né? O que nós trazemos no nosso DNA, inclusive tem até a figura aí no slide, né, da molécula do DNA, do ácido desoxirribonucleico, que é o nome científico do DNA, certo? Então, essa imagem representando. Que é a carga genética que estabelece o potencial do indivíduo, que pode ou não se desenvolver. Então, a gente está falando de características hereditárias que constam do nosso DNA, mas que, a depender das estimulações que a gente recebe, ou da falta dessas estimulações, a gente pode se desenvolver ou não. Por exemplo, a inteligência, ela tem comprovação científica de que tem relação com a genética. Porém, pode ser desenvolvida aquém, pode deixar a desejar, ou então ela pode ser desenvolvida além do seu potencial, dependendo das condições do meio. Então, assim, pessoal, pode acontecer de, por conta dessa hereditariedade, o ser humano ter uma predisposição a desenvolver uma inteligência, a ser mais inteligente, digamos assim. Mas se essa pessoa, ela está num contexto, ela está numa escola, ou ela está em casa com a família dela, e ela não tem estimulação para que ela desenvolva aquela potencialidade, a carga genética pode não se desenvolver. Aquela predisposição pode não acontecer. Então, não se trata simplesmente de trazer no seu DNA determinada predisposição que vai marcar, que vai determinar que você vai ser daquela forma. A gente está falando de uma interação de dois elementos, por exemplo, da carga genética, da hereditariedade, e também do meio, estimulando ou não aquele DNA, aquela hereditariedade do ser humano. Tá? Além da hereditariedade, existe um fator que influencia no desenvolvimento, que é o crescimento orgânico, que é o crescimento dos aspectos físicos da gente. Então, o aumento de altura e a estabilização do nosso esqueleto, eles permitem comportamentos e também o domínio do mundo que antes não tinham. Uma criança pequena, né, de ter uma estatura pequena, o esqueleto, né, que é o que trouxe aqui na citação, ainda está se desenvolvendo. A criança pequena, por exemplo, o crânio, se a gente for falar de esqueleto, falando do crânio, a criança pequena tem o que a gente chama popularmente de muleira, que é aquela parte do crânio que ainda não formou, e que a gente colocando o dedo na cabeça da criança, né, sente que ali está faltando a formação do osso ainda, que com o tempo vai se formar, vai fechar, né, que a gente chama fechar a muleira da cabeça da criança. Então, a criança, na medida que ela vai crescendo, o esqueleto dela, o corpo, os músculos, ela vai tendo novas possibilidades, inclusive na brincadeira. A criança pequena, ela começa engatinhando. Depois que ela sai do berço, o que o esqueleto dela, o que os músculos dela permitem a ela engatinhar. Ela vai crescendo, ficando mais forte, ela vai conseguindo andar, e assim vai. Certo? A criança descobre um novo mundo,
à medida que sai do berço para engatinhar e depois passa a andar e assim por diante. O terceiro fator que influencia o desenvolvimento humano é a maturação neurofisiológica. Então aqui a gente está falando especialmente sobre o desenvolvimento do cérebro. E aqui a gente pode falar, por exemplo, sobre a alfabetização das crianças, que depende dessa maturação. Segurar o lápis ou manejar o lápis, que pode parecer uma coisa simples, né? Você pegar um lápis e manuseá-lo ali no papel, seja para escrever uma palavra, ou mesmo só para rabiscar, ali na curiosidade da criança, né? Esse segurar e manejar o lápis depende do desenvolvimento neurológico, que depende da idade da criança. Então, para uma criança de 2 anos ou menos, pode ser difícil ela fazer esse movimento dos dedos de segurar o lápis e colocá-lo no papel para fazer algum rabisco, algum desenho, né? A criança vai crescendo, o cérebro vai se desenvolvendo e amadurecendo, e esse movimento, que a princípio era muito complexo, vai se tornando cada vez mais simples, corriqueiro na vida daquela criança, e é nesse movimento que ela vai, por exemplo, aprender as primeiras letras, as primeiras sílabas, as primeiras palavras, depois vai formando frases e depois os textos. É um desenvolvimento que segue uma sequência, certo? Cada faixa etária tem sua forma de aprender, de compreender e de se comportar. A criança, quando vai aprendendo, passando a sua idade, vai aprendendo nessa sequência, ela vai se desenvolvendo e passando, né, naquela primeira etapa de escrever letras e palavras curtas, até escrever uma redação inteira. Então, existe uma complexificação. O desenvolvimento vai se tornando mais complexo, mais aperfeiçoado com o passar do tempo. Em seguida, o quarto fator é o meio. E com relação ao meio, a gente está falando desse conjunto de influências e estimulações ambientais que alteram os padrões de comportamento do indivíduo. Então, a gente está falando o que é que o contato daquela pessoa com o seu meio vai influenciar o seu desenvolvimento. Então, a gente viu aqui que não basta somente uma maturação cerebral, um crescimento orgânico do corpo, tá? É necessário a interação dos aspectos do próprio indivíduo, esses que eu comentei, com o contexto, com quem está ao seu redor. Então, por exemplo, se uma criança de 3 anos tiver estimulação verbal muito intensa, os adultos, as pessoas conversam muito com ela, falam com ela, né? Essa criança, ela é estimulada a responder falando, por exemplo, vamos comer tal coisa. Aí a criança responde alguma coisa, mas você quer qual comida? Nesse almoço você vai querer feijão? A criança é estimulada no dia a dia dela, ela pode ter um repertório verbal muito maior do que a média das crianças da idade, ela pode aprender as palavras e pode responder falando essas palavras no dia a dia, né? Ou ela pode simplesmente não falar, não se expressar verbalmente, porque ela não tem essa estimulação das pessoas. Pode ser o caso daquela criança que, para ela, não é perguntado nada. Os adultos simplesmente carregam essa criança. Por exemplo, fulana, está na hora de almoçar, venha comer. Percebe que com essa fala, essa ordem do adulto, a criança não tem estimulação para responder nada. Ela vai simplesmente obedecer a uma regra, né? Vem almoçar, tá na hora. Ela vai estar atenta aos comandos e vai entender, né, que aquele horário é o horário dela almoçar. Mas perceba a diferença dessa ordem que é dada para a criança, para se, por exemplo, a mãe chega para essa criança e pergunta: você está com fome? E espera a resposta da criança. A criança vai verbalizar alguma coisa. Ela responde que sim. Aí a mãe lança uma nova pergunta, verbaliza mais uma vez. Você vai querer arroz e feijão? A criança responde: vou querer os dois. A mãe continua:
vá buscar o seu prato. A criança entende, vai lá buscar o prato. Aí a mãe continua perguntando: quantas colheres de arroz você quer? A criança responde: quero 2. Percebe a diferença dessa interação de simplesmente dar uma ordem para a criança e a criança responder da forma dela, para essa outra segunda forma de uma interação verbal. Pergunta-se uma coisa para a criança e a criança vai respondendo. E esse diálogo vai acontecendo. Esse diálogo é uma estimulação verbal. Então, essa criança que tem essa estimulação, ela tem mais probabilidade de se desenvolver do que simplesmente ela vai responder a comandos e às vezes nem fala nada. Além dessa interação com o meio, a gente está fazendo essa diferenciação agora do meio para as relações sociais. Então, assim, se no meio eu estou falando desse contexto mais próximo, como pode ser ali a família mais próxima da criança, as professoras da criança na escola, né? Além desse meio mais próximo, a gente fala também das relações sociais mais amplas. Por isso mesmo eu trouxe essa imagem em que a gente vê um grupo grande de pessoas diferentes, né, de idade, do vestuário, enfim, pessoas que representam uma diversidade social. Essas relações mais amplas, que são vividas pelas pessoas, elas devem ser destacadas pela importância e pelo peso que elas têm. Essas pesquisas apontam que a forma como as pessoas se relacionam pode ter grande influência no desenvolvimento. Então, se esse meio mais próximo tem influência, o meio mais amplo, as relações sociais, também tem essa influência sobre o nosso desenvolvimento, certo? Além dessas relações sociais, nós temos a cultura. A cultura de uma sociedade. Quais são rituais no sentido de não somente rituais religiosos, tá? A gente está falando, por exemplo, de entendimentos que a sociedade aponta como certos, entendimentos como que a sociedade aponta como errados. É nesse sentido, tá? Então, rituais, crenças de entendimentos também, tá, gente? Não é uma crença necessariamente religiosa, né? É uma crença de uma forma de entender consolidado, por exemplo, respeitar os mais velhos. É uma das crenças da nossa sociedade, como sendo devido, né? A gente tem que respeitar os mais velhos. Essa é uma crença da nossa cultura, tá? Formas de comportamento, os valores, o que nós entendemos como importante ou não, e os objetos de estimulação da nossa cultura formam um conjunto decisivo para o desenvolvimento do ser humano. O tipo de cultura consolidada por um grupo social, carrega formas de pensar, de falar e de agir que influenciam o desenvolvimento do ser humano, a sua trajetória e as suas formas. Digamos, se a nossa cultura considera a educação como algo importante para todos nós vamos escutar da nossa sociedade que criança tem que estar na escola. Então, a partir de uma crença nossa de que a educação é importante, a gente escuta falas de diferentes pessoas de que crianças têm lugar de criança na escola. Essa é uma fala que a gente escuta na sociedade. Lugar de criança na escola. O comportamento esperado dos pais. Matricular as crianças na escola. O comportamento esperado para as crianças. Que elas frequentem diariamente os dias, né, os horários na escola. Que elas cumpram a matriz curricular, participem das atividades. Então a gente está vendo como uma crença da nossa cultura repercute em falas do nosso dia a dia que a gente escuta e vai aprendendo no senso comum, no nosso dia a dia, repercute no comportamento dos adultos que têm filhos, dos responsáveis por eles que têm que matricular na escola, comportamento das crianças que têm que permanecer no processo de ensino e aprendizagem formal. Da gente ver como a cultura tem a influência na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso raciocínio, na nossa forma de pensar, né? Então, assim, gente, está tudo conectado. A gente pode enfatizar um ou outro
Afinal de contas, as ciências enfatizam determinados conhecimentos, determinados aspectos, determinados fatores para se desenvolverem. A psicologia enfatiza aspectos mentais, comportamentais, emotivos. A biologia enfatiza aspectos biológicos, orgânicos, hormonais, anatômicos, né? E por aí vai. Mas uma compreensão ampla do fenômeno desenvolvimento humano precisa compreender, né, o conjunto da obra. Além desses fatores, a gente fala de aspectos que eles condensam, né, eles juntam fatores, alguns fatores, de forma a estabelecerem 4 aspectos principais. O primeiro deles é o aspecto físico-motor, trata do crescimento orgânico e da maturação fisiológica. Então a gente já vê 2 fatores que a gente viu separados, agora unidos, tá? Crescimento orgânico e maturação neurofisiológica, capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. A gente vê a ilustração de um bebê até uma idade de uma criança mais maiorzinha, né? Então, a exemplo, a criança que leva a chupeta até a sua boca ou consegue tomar a mamadeira sozinha por volta de 7 meses, porque já conseguiu coordenar os movimentos nas suas mãos. Um bebê pequeno, ele não vai ter essa coordenação motora e esse entendimento de que se ele levar a mão até a chupeta, ele vai fazer esse movimento de fechar os dedos, flexionar os dedos assim, pegar a chupeta e levar até a boca. Isso pode parecer, mais uma vez, pode parecer algo simples, mas exige de um desenvolvimento, uma maturação neurofisiológica e um crescimento orgânico de músculos do braço muito grande. Representa um avanço para o desenvolvimento da criança, tá? Então, esse aspecto, né, de físico-motor está envolvido no desenvolvimento humano também, tá? O aspecto intelectual, capacidade de pensar e de raciocinar. Nessa ilustração da criança está brincando com quebra-cabeça. É uma brincadeira que exige muito do desenvolvimento da criança, né? Um raciocínio mais complexo, de você associar cores, formas, de você utilizar a imaginação para você também representar na mente qual é a forma, qual é o desenho que vai se formar naquele quebra-cabeça, e juntando as peças aos poucos, né? Então envolve isso tudo. No exemplo que vocês têm no material PDF, inclusive, tem onde a criança de 2 anos de idade usa um cabo de vassoura para puxar um brinquedo que está embaixo da cama. Ela consegue entender que se ela pegar, digamos que isso aqui é um cabo de vassoura, tá? Ela vai entender que se ela pegar esse cabo de vassoura, lançar lá embaixo da cama e ir puxando ele aos poucos, ela vai conseguir pegar um brinquedo que estava perdido. E esse tipo de raciocínio ela vai levando para outras situações. E não só a criança, né? No aspecto intelectual, o adulto que consegue planejar, ali botar na ponta da caneta, né, os seus gastos, a partir do que ele ganha por mês. É o adulto que vai lá calculando. Tem a conta da energia, a conta da água, a conta da internet, aí vai o supermercado, enfim. Aí vai calculando aquilo de acordo com quanto ganha. Ganho tanto nesse mês. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para fazer render esse dinheiro, né? Esse é um exemplo possível trazendo para a realidade do adulto. O aspecto afetivo e emocional, né? E isso tem muita importância para a nossa vida, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão, assim, nós somos seres humanos que, vez ou outra, a gente vai diminuindo a influência disso, mas nós somos seres de afeto, nós somos seres de sentimentos. Não tem como a gente se desvencilhar disso. Então, o aspecto afetivo e emocional é um modo particular do indivíduo integrar suas experiências, a sua forma de sentir. Por exemplo, a alegria de rever um amigo querido. Essa alegria de rever pessoas que a gente gosta vai disparar determinadas substâncias no nosso organismo que vão nos fazer nos sentir mais felizes, uma sensação mais agradável, uma leveza. Da mesma forma, se a gente se deparar com situações que gerem medo ou raiva para a gente,
determinadas substâncias vão ser lançadas no nosso corpo e fazer com que a gente fique tenso, fazer com que, naquele momento de raiva, as decisões que a gente toma sejam prováveis da gente se arrepender depois, né? A cabeça quente toma decisões complicadas. Tomar uma decisão, digamos, numa raiva que você teve, deixa muito provável que essa decisão lhe prejudique naquele momento no futuro. Então, a gente precisa estar atento a isso também. E o aspecto social, que traz esse entendimento mais amplo. Maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas. Por exemplo, em um grupo de crianças, é possível observar que algumas buscam espontaneamente outras para brincar, enquanto que outras crianças permanecem sozinhas. E são aspectos também importantes que a gente precisa estar atento para entender o ser humano. Esses aspectos interagem. Não existe um exemplo puro. Não existe, por exemplo, você entender o desenvolvimento com base só no aspecto neurofisiológico, ou de crescimento orgânico, ou cultural. Você pode enfatizar, você pode se dedicar mais a entender os aspectos psicológicos, por exemplo. Isso é justo, isso é a ciência psicológica. Mas a gente precisa ter o entendimento de que esses aspectos sozinhos não existem. Nós somos seres de interação. Por exemplo, esse exemplo é muito interessante. A criança, digamos, a criança lá na escola está com dificuldade de aprendizagem. Essa criança pode tirar notas baixas e pode acabar repetindo de ano. Essa criança que repetiu de ano, ela pode ficar mais tímida, ou então mais agressiva, por conta do que aconteceu com ela, né? Ela repetiu de ano ali, está na mesma escola, ela está vendo os colegas do ano passado na turma adiante, e ela ficou na mesma turma, no mesmo ano. Isso pode provocar nela uma timidez ou uma raiva, né? Depois de um tempo, a criança fez uma consulta com o médico e descobriram que essa criança tem deficiência auditiva. Um motivo orgânico, biológico, repercutiu num processo de aprendizagem, repercutiu num processo de sociabilidade. A criança teve dificuldade de socializar. Tá? E aí essa criança, quando corrigiu o problema no ouvido, conseguiu um aparelho auditivo, né? O quadro se reverteu. A criança começou a interagir mais com os outros, aquela raiva ou aquela timidez dela diminuiu e a dificuldade de aprendizagem sumiu. Da gente ver, gente, a importância de se conhecer o ser humano em suas dimensões diversas. Certo? Um problema pode estar relacionado a um outro aspecto que, a princípio, a gente nem se atente. A dificuldade do aluno de aprender tinha a ver com a dificuldade de ouvir, uma deficiência auditiva. E isso acontece no nosso cotidiano, gente. Se a gente estiver atento, a gente tem mais possibilidades de aprender, de compreender, né? E de ajudar as outras pessoas. Então, cada uma das teorias de desenvolvimento humano considerou os 4 aspectos, não tem como separá-los, mas cada uma delas deu uma ênfase especial a um deles. Daí a gente vai falar do Jean Piaget, que foi um grande pesquisador, biólogo e psicólogo de formação, que enfatizou o desenvolvimento intelectual das pessoas. Para ele, dentro dessas dimensões todas, o desenvolvimento intelectual, esse aspecto, foi mais enfatizado, ele deu mais atenção e focou nisso, né? Então, assim, a teoria dele se baseou principalmente nesse aspecto. E vai ser esse aspecto que a gente vai continuar a estudar na próxima aula, tá? Então, mais uma vez, eu reitero o pedido para vocês consultarem o SIGA com frequência para verificarem os materiais PDF lançados, os informes sobre a disciplina, tá? E por lá também vocês podem mandar mensagens, enfim. Além disso, em caso de dúvidas, né, vocês podem entrar em contato
com os tutores presenciais, nos polos presenciais, tá? Eles também têm essa disponibilidade para vocês. Então, a gente encerra a aula de hoje aqui, e na próxima aula a gente continua abordando especialmente o Jean Piaget e a teoria do desenvolvimento dele, certo? Então, na próxima aula a gente continua abordando a psicologia do desenvolvimento, mais especialmente o Jean Piaget, e até lá vocês leiam os materiais, e até a próxima, tá, pessoal?